Boa noite a todos, a paz do Senhor. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Nós queremos hoje à noite quero pensar com vocês uma palavra sobre a escolha. Sobre a escolha. Lucas capítulo 12, versículos 13 até 21. Na minha tradução diz assim: nesse ponto, guardem bem essa dica de Lucas. Nesse ponto, um homem estava no meio da multidão e lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Elias, ainda acima de tudo, proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu abundantemente. E pensava, ou arrazoava, pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos, não tenho onde recolher a safra. E concluiu: farei isto: destruirei os celeiros velhos, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Assim, conclusão de Lucas, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Essa palavra, ela tem um impacto muito interessante quando olhamos todo o contexto do capítulo 12. Porque no primeiro versículo do capítulo, você lê o seguinte: ajuntando-se, entretanto, milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começa por aí. Parece que há um desordenamento na multidão, é um aglomerado, é um vucu-vucu. Milhares, diz o texto. Bíblias antigas fala em miríades, quer dizer, uma multidão enorme, foge da conta, ao menos do autor. E ali Jesus começa a ensinar, fala principalmente sobre ingenuidade. O fio que costura tudo é a ingenuidade e o medo. E à medida que ele vai falando, de repente, no meio da multidão, não sabemos quem é, não tem o nome dele, ele simplesmente, a Bíblia diz, chama ele de um da multidão. Alguém da multidão ficou tão impactado com tudo que Jesus estava falando, que ele grita no meio do povo: Mestre,
ajuda, me ajuda. O meu irmão não quer dividir comigo a herança. Eu não sei se você não aconteceu, você falando com uma pessoa e de repente vem uma pessoa e se mete com um assunto que não tem nada a ver, porque aquilo é o que está no coração daquela pessoa. Mas Jesus, mesmo que interrompido, ele não perde o seu foco. A princípio, quando lemos esse texto, parece que Jesus não tinha interesse na pessoa, porque a resposta foi meio que áspera. Que tenho eu contigo? Traduza isso para o português de hoje, seria: isso não é da minha conta. Quem me colocou como responsável sobre a divisão da herança de vocês? Jesus, que chamava todos à justiça, por um momento parece que ele transparece somente, que ele não usa da oportunidade para fazer justiça. Parece que ele quer deixar o assunto passar. Será isso mesmo, segundo a aparência? É interessante, pessoas injustiçadas, temos que entender isso. Elas são pessoas que se sentem sós na vida. Pessoas injustiçadas, elas buscam apoio em pessoas amigas. Pessoas injustiçadas se grudam, elas querem segurança, elas buscam apoio, elas esperam proteção, elas esperam que a vida tome providência e cuide delas. São sintomas muito claros de pessoas que passam por situações injustiçadas. Mas Jesus, ele fez justiça neste caso. Mesmo que a leitura do texto, quando ela é superficial ou rápida, pareça que não. Ele fez justiça. Como? Jesus ouviu o que nós não ouvimos. O grito de um coração que estava querendo justiça para o seu lado, suprimento da sua necessidade. Jesus fez mais do que dar ouvidos. Ele ignorou a insensatez deste homem. A insensatez foi o comportamento que deixou esse homem tão obcecado. A única coisa que ele desejava era o que lhe pertencia, era herança, era direito dele. Mas Jesus não ficou neste aspecto, ele foi direto à raiz do problema, que era no coração deste homem, que era a avareza. A avareza é o desejo exagerado por o que é meu, por acúmulo. Não quer dizer só dinheiro. A avareza é uma atitude que nos cega. A avareza, pela avareza, por causa da insegurança, eu me agarro àquilo que eu posso e crio uma ética, um comportamento insensato. Jesus, no texto, diz para a multidão: o valor da minha vida, o valor da tua vida,
não consiste no tamanho dos bens que você possui. Acumular é um comportamento dessa vida. Nós gostamos de acumular. Nós acumulamos, supervalorizamos ter, saber, ser. São tudo maneiras de supervalorizar como defesa, como amparo, como escora, por causa da insegurança. Sempre que supervalorizamos algo, é um sinal do medo de não ter. Bens, conhecimento, até espiritualidade, quando ela é somente acumulada, ela não nos é útil. Nada, nem bens, nem conhecimento, nem espiritualidade consegue me isentar, proteger, evitar da fatalidade. Embora que nós gostemos de acreditar isso, gostemos de afirmar que não, e ignoramos os exemplos da Bíblia em que a fatalidade alcançou também quem tinha bens, quem tinha muito conhecimento e quem tinha muita espiritualidade. Nada nos protege da fatalidade. Só há um investimento diante ou ante a fatalidade que serve de capital para a próxima vida: Deus e o seu reino. Esse homem, no seu medo, se apegou àquilo que era desta vida, ao temporal. Bens, quando nós vivemos, queremos bens para a nossa segurança, ela produz em nós avareza. Nós nos tornamos insensíveis com outros que não têm o que nós temos, porque nós nos aferramos, apegamos à situação que vivemos e morremos de medo de contribuir, dividir, ajudar, suprir, investir, porque ficamos com menos. Conhecimento, Salomão diz tudo. Conhecimento produz, além de altivez, uma fadiga, um cansaço, não é físico, é fadiga. Fadiga é cansaço interior, esgotamento, onde você só dorme para se recuperar. Não porque está cansado, mas porque está exausto. Espiritualidade, ela produz algo em nós que nós, vamos lá, ela produz o senso de isenção. Nós achamos que, por eu ser um homem, uma mulher espiritual, eu estou isento de uma série de tribulações, problemas, desafios. De uma maneira rasa, sim, mas a fatalidade que Deus decreta, nada nos isenta. E é por causa da perspectiva que nós temos da vida, achando que
Se eu for espiritual, se eu tiver muito conhecimento e se eu tiver muitos bens, eu vou estar seguro, eu me agarro nisto como a minha fonte, a minha, vamos chamar de muleta, a minha escora, o meu apoio. Bom, diante disso, Jesus olha para a multidão e propôs uma parábola, para que o povo entendesse esse princípio. E cuidem bem a parábola. A parábola é um homem já rico, olha, ele não era pobre, um homem rico que cuidava, administrava ou plantava, teve uma super safra, porque a Bíblia diz que a terra produziu. Não foi o super trabalho dele, foi a terra, foi um daqueles anos de grande fartura. E aquela terra superproduz. Bom, o agricultor que já era rico e abastado, ele é um homem que raciocina de uma forma responsável. O que ele diz? A safra é tão grande, eu não tenho onde guardar tudo isso. Sabe o que eu vou fazer? Vou derrubar os celeiros, os galpões, vou reconstruir eles com aumento e vou guardar toda a colheita. E daí, eu estou indo para a Disneylândia. Descansa e regala. Nos dias de hoje é o quê? Comprar casa na praia? Ir para Catar, na Arábia? Paris, Europa? Ir ver a Disneylândia? Não sei. O que para ti é descanso? Mas o raciocínio dele foi muito responsável, como todo ser humano deve de administrar o que lhe foi dado. Mas a sua atitude secreta estava redondamente errada. Ele diz que o descanso seria o fim de todo o seu raciocínio, de todo o seu esforço. Jesus chamou essa decisão de insensato. Por quê? Porque esse homem é considerado um homem sensato. Porque a insensatez consiste em pensar só na vida que nós temos dentro do corpo. Os 80, 90 anos que Deus nos dá. Vejam o que o Senhor Jesus diz para ele. Ele diz: esta noite te pedirão a tua alma. Ele não disse, essa noite você vai morrer. Esta noite vão pedir, vai ser pedido que tu deixe a tua moradia, que tu estás de aluguel, que tu não é dono. O contrato terminou. A insensatez não garantiu a isenção dele, nada. Era insensato porque ele não levou um segundo aspecto em conta.
te pedirão conta. Qual é a ideia por detrás? É de julgamento, prestação de contas. Esta noite, terminou o contrato meu, tu vai ter que desocupar a tua casa e o que tu tens preparado? É a pergunta que Jesus lança para a multidão. O acúmulo, quando nós acumulamos para nós temos a falsa sensação. A sensação é uma questão emocional. Nós sentimos segurança, porque parece que a justiça foi feita. Puxa, trabalhei uma vida inteira. Finalmente. Não é assim que nós pensamos? É assim no nosso interior o nosso raciocínio. Nós só não sabemos dizer, mas lá no fundo nós pensamos: finalmente foi feita justiça. Sentimos segurança porque estamos protegidos, nós temos acumulado, temos garantia de que vamos viver bem o resto dos nossos dias. Bens, conhecimento, espiritualidade, nós usamos como meio de segurança. Sabe por quê? Porque nós não os vemos, como matéria-prima para investimento no reino de Deus. E aqui está o gancho da parábola. Não tem nada errado em a terra produzir. Não tem nada errado em você ter bens, ter conhecimento, ter muita espiritualidade. Nada disso está errado. Mas no momento que eu tenho isso para mim, para o meu descanso, tem algo errado. Elas são ferramentas para investir no reino de Deus. É por isso que Deus dá bens. É por isso que Deus alarga o entendimento. É por isso que Ele alarga a tua relação com Deus. É para o propósito dEle, através de nós, seja estabelecido. Pare e pensa. Não pense como a vida moderna. Vamos voltar 2000 anos? Como é que era o ministério de Jesus? Não tinha microfone, não tinha um prédio, não tinha luzes, não tinha mármore. Isso era coisa palaciana. Jesus andava pelas ruas sem asfalto, ruas de pó. Fazia o bem, perdoa a expressão, aos miseráveis. E daí ele passava num bairro, ali tinha um que cria nele. Mais adiante no outro bairro tinha 10 que seguiam ele. Lá num outro local, vários eram abençoados, todo mundo virava as costas, só um voltava. Vai ali adiante, ali tem várias pessoas. E assim vai se formando um grupo de pessoas que experimentam Deus e se tornam o que se chama povo de Deus. E esse povo vê nele a sua segurança. Certa vez, falando sobre a atitude de pessoas que amam o acúmulo, Jesus foi franco, dizer: olha, é melhor, eu acho que vai ser mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha
do que um acumulador entrar no reino dos céus. Por que isso? Porque Deus é contra? Não! É porque quando eu tenho, eu coloco a minha confiança no que eu tenho, porque eu acho que é meu. Tudo nos foi dado. A safra pode ser abundante na tua vida, mas não é tua. A tua vida não é tua. A existência dentro do corpo não é meu, não é teu. O entendimento e o privilégio de aprender e saber mais não é meu, me é dado. Alegoria, ok? Quantas habitações, corpos, não têm a central bem alinhada e gostariam de aprender, mas lhes é vedado o direito. Estão comigo onde eu quero chegar? Mas o desejo está lá. Salomão mesmo disse, leia Provérbios e depois tu vai ver a decepção dele em Eclesiastes, onde ele mesmo diz, eu vi uma coisa muito doida na vida e vi que é correr atrás do vento. Um homem solteirão não consegue parar de trabalhar e vai deixar isso para ninguém. Há uma insensatez quando eu penso que o que eu tenho, sei e sou é para mim. É propriedade minha, alugada, porque eu terei que prestar contas. E aqui vem o segundo gancho. O que eu e você estamos fazendo com aquilo que Deus nos confiou? A casa, o carro, a saúde, o conhecimento, o entendimento e a intimidade com Deus, que varia de um para outro, mas cada um de nós temos. Foi posto um depósito tremendo, não temos como pagar, nem sequer dimensionar a grandeza, onde Jesus disse para os discípulos, não fiquem tristes, eu estou botando em português simples, não fiquem tristes, eu vou para o Pai, mas eu vou pedir outro Consolador. Por que um Consolador? Já parou para pensar? Porque nós vamos pisar na bola, nós vamos errar, mas para que tu não desanime, vou mandar alguém, o Espírito do meu Pai, eu vou pedir para Ele dar para mim, e eu vou distribuir para quem eu quiser. Foi posto o Espírito Santo de Deus como depósito na minha e na tua vida. É um bem da espiritualidade. Foi posto clareza, discernimento, lógica, razão aqui na nossa mente. Acordamos um dia e descobrimos que não precisamos mais de fralda e nem chupar bico, que conseguimos viver por nós mesmos e nos enxergamos como pessoas. Nada contribuímos, nada pedimos, nada fazemos, foi nos dado de graça. E a questão toda é, insensato, essa noite termina o aluguel e tu vai ter que sair da tua casinha. E o que tu preparou? Jesus mesmo disse, pessoas avarentas não são ricas com Deus. Com Deus? Como eu vou investir em Deus? Deus é grande, é
eterno. Não tem como definir ele. Nós ficamos só usando adjetivos em torno, porque ele é indefinido. Porque o dia que eu defini Deus, eu sou Deus, e ele é menor do que eu. Mas como investir? O reino de Deus é o seu espaço. Reino de Deus não é um país. Reino de Deus não é uma experiência. Reino de Deus é um espaço aonde Deus tem autoridade para reinar. Reino de Deus é um espaço. Eu sei, pastor, lá no culto. Não precisa ser aqui. Porque o reino de Deus é composto por projetos e pessoas. E os projetos são administrados pelas pessoas e podem representar o reino, mas o reino mora dentro do teu coração. É ali que está o reino de Deus. Jesus uma vez ele falou, num texto, em Lucas, parece-me que é capítulo 18, eu não tenho muita certeza agora. Ele disse, quando disserem que o Filho do Homem está aqui, ali, acolá, quer dizer, traduzido para hoje assim, quando disserem que eu estou operando lá, que tem grande culto lá, milagre aqui lá, quando disserem isso, não vades. Quer dizer, não vá atrás, porque o reino de Deus está em vós. Você hoje à noite, você que acha que não, é porque tu está desligado. O reino não está lá fora, o reino está dentro de você, dentro de mim. Eu posso diminuir, ignorar ele, resisti-lo, diminuir o seu valor, eu posso adulterar esse reino, posso fazer o que eu quiser com ele, mas é aqui que ele está. Ele está dentro de cada um de vocês. Ali é a área do investimento. O apóstolo São João uma vez falou, ele disse, é impossível amar a Deus. Como é que é? Se eu não amar o irmão a quem eu vejo, quem não ama o irmão a quem vê, não consegue amar a Deus a quem não vê. É assim que diz a Bíblia atualmente. Você vai ler algumas Bíblias antigas, ela vai dizer quem não ama o seu semelhante. Sabe por quê? Porque no original não está escrito irmão. Isso é uma tradução para dar sentido no português. Está escrito literalmente ventre. Quem não ama seu ventre, não ama a Deus. Porque o ventre que tu vê, quer dizer, o fruto do ventre, o semelhante, o ser humano que está diante de mim, que eu vejo, se eu não o amo, é impossível realmente, que eu vejo, é impossível amar a Deus que o criou dentro de um outro ventre, um Deus que eu não enxergo. Então, o reino de Deus se resume a pessoas. Eu não sou tão espiritual assim, que eu vou querer repassar uma imagem falsa para vocês. Tem pessoas que eu não gosto de servir. Hoje de manhã eu estava pensando antes de vir para cá, pensando, mas será que eu não errei? Hoje de manhã eu estava na rodoviária em Porto Alegre, e antes de chegar na área interestadual, tinha uma senhora na rua, tinha um grupo assim, estavam acordando de manhã cedo, alguns fumando, os outros cheirando, e eu parei na sinaleira, observei, e de repente do meu lado veio uma senhora magrela pedindo dinheiro.
Pensei, eu deveria de ajudar esse ser humano. Mas daí cuida só como a gente é sovina. Mas se eu mostrar minha carteira, eles poderão me assaltar. Hã? Pergunta se eu ajudei. E não me saiu da cabeça. Pensei, puxa vida, eu deveria de pelo menos ter dado atenção, porque é um ser como eu, que ainda não conhece o Deus que eu conheço. Se eu o conheço, eu deveria de compartilhar o que eu tenho. Em troco, conhecimento e o Deus que me habita. Está fazendo sentido? Vamos para o fim. Eu creio que quando nós lemos muito romantizado o que Jesus disse. Mas o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e resgatar a muitos. Dar a sua vida em resgate. Quer dizer o quê? Em recomprar, resgatar. Eu estava sexta-feira num culto da nossa congregação e o obreiro levantou e agradeceu a um dos membros da nossa igreja que estava presente. Disse: muito obrigado pelo investimento que vocês tiveram na vida da minha família, na minha vida especial. E ele contou um pouco da vida deles. E contou o que mudou com o investimento daquele casal na vida deles. Filho do homem não veio para ser servido. Filho do homem quer dizer eu, Deus, na forma humana, não vim para sentar e esperar todo mundo me servir. Eu vim para servir e recomprar. Nós falamos muito que Deus vai salvar a igrejinha, e daí nós temos essa ideia romântica que a cidade inteira vai se converter. Não, eu não acredito que a cidade inteira vai se converter. Sabe quem vai se converter? Tantos quantos ouvirem da minha e da tua boca, ou sendo servidos por mim e por ti. Estes ouvirão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque depois do texto que eu li, daí Jesus volta para os discípulos. Até aqui ele está falando para a multidão. Daí ele volta para os discípulos e diz: portanto, olha, diante de toda essa multidão, dessa bagunça que aconteceu, esse cara que me atrapalhou, do que eu tive que dizer para eles, portanto, olha o conselho dele. Não estejais apreensivos pela vossa vida, pelo que é a vez de comer, beber, vestir, casar, negociar. Não fica apreensivo com a vida temporal, essa vida do tempo, essa vida humana. Não fica apreensivo por causa disto. E daí ele dá uma segunda medida para a gente entender. São as gentes, os gentios, ou traduzido num português simples, as pessoas de outras raças. Para Israel são os pagãos que buscam estas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisais delas.
Último pensamento, ele conclui daí, no versículo 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aonde estiver o prazer de acumular, a satisfação que me traz segurança, ali está meu coração, o meu vínculo, meu emocional, meu apego. Louco, hoje à noite vai terminar o contrato. O que tu tens preparado? O irmão Edson nunca imaginou que ele estaria na Berlinda num momento tão fútil, irresponsável de um menino, que nem sequer assumiu, pelo que eu soube, o seu erro, fugiu. A fatalidade chegou. A fatalidade chegou. Isso é com todos nós. E o que nós temos investido para a outra vida, sendo que eu não vou levar nada junto, mas eu investi nela aqui. Bom, todos vocês estão pensando, aonde vai dar isso aí hoje à noite? Que tipo de convite o Ademir vai fazer? Pois bem, dia de chuva, estamos em família. Se tem alguém nos visitando hoje à noite, em primeiro lugar, a você eu quero, segundo as Escrituras, te dizer: tu não é dono da tua vida. Vai chegar o dia que tu vai ter que sair da tua casinha. E naquele dia, aonde foi o teu investimento? Para que lado você foi? Você se agarrou às coisas que você acumulou? Ou você usou de tudo o que Deus te deu? E para você, meu amigo, a principal matéria-prima que Deus te deu é a tua vida. Ela não é tua. Você não fez nada para entrar na existência. Você existe, vida, não estou falando de direito de ter um corpo, estou falando de existência, de vida interior, vida, simplesmente vida. Ela te foi dada e tu vai prestar contas. O que tu vai fazer com ela? Tu vai entregá-la ao seu verdadeiro dono? Ou tu vai querer reter ela e dizer: não, eu ainda quero aproveitar muitos anos. Depois, quando for velho, eu dou minha vida para Deus. Para nós, a pergunta que fica é: você tem prazer, está confiando que o trabalho, o estudo, o conhecimento, a espiritualidade vai te fazer evitar o que foi decretado? Pode orar o quanto quiser aqui, se não for para investir no reino de Deus. Tudo que Deus te deu vem dele, é para ele, para louvor dele. Até o Espírito Santo que Deus nos deu é para exaltar ele. O coitado da Trindade
não tem direito de falar de si. Só fala o que lhe for dado a falar. Ele vos fará lembrar do que eu disse e vos anunciará o que há de vir, porque falará de mim, do que tiver recebido, disse João. Hoje à noite, o que você está retendo que você não quer entregar? Este é o convite. O que você está retendo que você não quer entregar? Entrega. Sabe por quê? Porque o que tu tem é tão precioso, é tão grande, que quando investido no reino de Deus, vai dar fruto. No tempo próprio. É a sementinha tua. É a contribuição tua. Mas pastor, é tão pequenininho. Sim, corpo é isso. Corpo é exatamente isso. Corpo é a junção de milhões e bilhões de moléculas, pequenas células que eu nem enxergo, todas elas diferentes. Disse a dermatologista, por causa do meu problema de câncer de pele, diz ela assim: teu braço é um tipo de célula, rosto é outro, testa é outro, lombos é outro. Diz ela assim: teu corpo é uma multiforma de células. Pensei, uau, para mim era tudo igual. Mas um corpo é a formação dessas muitas individualidades e a contribuição pertinente de cada uma delas. Imagina eu ter no meu rosto uma célula do meu garrão, que é capaz de criar resistência, endurecer para momentos difíceis. Eu não preciso dela no meu rosto, eu preciso dela no meu calcanhar. Agora imagina, mesmo vocês mulheres raspando, né, para ficar bonitinho o calcanhar de vocês, mas imagina um calcanhar tão sensível como a pele do rosto. Cada um tem o seu lugar. Hoje à noite, se tem alguém em nosso meio que Deus está falando e tua consciência já está trabalhando há dias, porque é o próprio Espírito Santo trabalhando contigo, te pedindo, devolva, eu te dei, mas devolva para mim, porque eu quero multiplicar isso para o teu bem, para a próxima vida. O que você está retendo? Hoje à noite, eu te convido, quando orarmos, venha, entregue e permita que Jesus olhe para você e diga: este é um homem, uma mulher rica. Sabe por quê? Porque confiou o que eu dei nas minhas mãos e eu vou fazer multiplicar. E Jesus vai ficar com os juros, o lucro? Não. Vai devolver para você. Você, eu, vamos usufruir do fruto do nosso trabalho. Vamos ficar de pé?